Oi, pessoal. Eu, infelizmente, hoje venho falar para vocês uma notícia muito triste. Foram alguns casos que chegaram ao meu consentimento em que eu não posso deixar calado. Então eu peço encarecidamente que todos os Rabanim que trabalham com mídias sociais, professores de Torá, se unam a mim, compartilhem esse vídeo para que esses casos que eu vou falar, que eu vou citar, não continuem. Os casos em questão são de mulheres não judias que estão começando a se aproximar do judaísmo e vêm esses Yehudim religiosos e se aproveitam delas. Não é um, nem dois, nem três casos, mas sim vários casos que chegam ao meu consentimento e eu tenho certeza que também chegam ao consentimento desses Rabanim. Essas mulheres chegam inocentemente e começam a querer conhecer melhor a Torá, conhecer melhor a Kadosh Baruch Hu, e isso é maravilhoso. É sabido que o Benor também tem essa mitzvah. Não necessariamente a pessoa ser uma Yehudiá. E elas querem até se converter. E vêm esses Yehudim, e infelizmente as tratam feito um objeto, usam e abusam da maneira que eles querem, descartam depois, ou então, como é que eu vou dizer? Até tornam elas umas servas. E, gente, pelo amor de Deus, a Torá é contra isso completamente. Então a gente tem que sim levantar essa bandeira da Torá Kedoshá e lutar contra essas pessoas, lutar contra esses Yehudim que estão sujando, estão manchando o nome da Torá Kedoshá. A gente sabe que tem muita assimilação, gente, e tem muitos homens judeus que acabam tendo relação e se casando com mulheres não judias. E muitas mulheres judias que acabam também tendo relação e se casando com homens não judeus. E isso está errado, mas não é sobre eles que eu vou falar hoje. Eu quero falar para os homens religiosos que estão atraindo as meninas Benot Noach para esse mundo e fazendo essa transição com elas. A gente vai classificar essa alahá em três categorias. A primeira categoria, do homem que se casa com mulher não judia, a pessoa está cometendo um Isur Deoraita, uma proibição da Torá, de Lot Yitchaten Bam, não se casará com eles, ou seja, com os outros povos. Isso visto em Parashat Vayetchanan. No segundo caso, é do homem que tem relação com a mulher, namoradinho e tal, né, ou a da mulher judia que tem relação com o homem não judeu, e todo mundo está sabendo, não é casada, mas todo mundo está sabendo. Isso é chamado de Isur Befarécia, ou seja, em público, e também a pessoa está cometendo um Isur Deoraita, uma proibição da Torá, visto inclusive em Parashat Balak e Parashat Pinhas, com o caso de Zimri Ben Salut, com Kozvi Batsur, ok? Bom, enfim, a pessoa já sabe, princípio de Shimon e tal. E o terceiro caso é o caso que é o mais visto, e esse caso que a gente está falando hoje em dia, agora, né, na nossa aula, que é o caso da pessoa que, de maneira recatada, de maneira escondida, vai e tem relação com uma mulher não judia, prometendo undos e fundos a ela, sendo o famoso malandrão. Nesse caso do malandrão, tem uma marloquet, existe uma discussão se é uma proibição da Torá ou uma proibição de Rabanan. Essas pessoas religiosas alegam que é uma proibição de Rabanan e que, por esse motivo, não teria problema. E hoje a gente vai ver que essa é a maior das mentiras, ok? Por quê? Porque, primeiro, existe um Mandeamar, ou seja, existe uma opinião que classifica assim como Isur Deoraita. Este é o Uran, ok? Rabbeinu Nissim, sobre Maseret Sanedrin, na página 82a. Ele classifica como Isur Deoraita, proibição da Torá, e traz, inclusive, uma prova muito forte. Que ele fala, se fosse um Isur de Rabanan, se fosse uma proibição rabínica, por que em Parashat Kitetse, Hashem teria que permitir os Yehudim, quando eles fossem para a guerra, de terem relação caso eles encontrassem com uma não judia? Hashem falou, eu vou abrir uma exceção à regra. Como assim? Se é uma exceção à regra, quer dizer que existe uma regra. E se existe uma regra, quer dizer que é proibido. Deoraita, porque eu estou trazendo uma prova da Torá. E assim o Rabbeinu Nissim classifica como Isur Deoraita. Esse pessoal que fala que classifica como Isur de Rabanan, uma proibição rabínica, ele se baseia no Magid Mishnah, ok? E o Magid Mishnah, ele é um explicador do Rambam.
e que fala que é um Isur de Rabanan, porque, na verdade, a Alahá, baseada em Maseret Sanedrin, na página 82a, fala que o Din, a sentença, é somente Malkut, ou seja, bater. Né? O Beit Din, o tribunal rabínico, vinha e batia na pessoa até convencer ela de voltar ao caminho. E ele trata que essa prova de Parashá Kitetse, na verdade, Duran, se baseia que todo mundo estava sabendo que o judeu estava ali pegando uma não judia e levando para sua casa. Então, é uma coisa pública, então ele joga para a segunda categoria. Mas a gente tem que lembrar que o Rabbeinu Nissim, que é um Rishon, ou seja, é um grande legislador, ele classifica ainda como Deoraita. E ele sabia dessas condições que o Maggid Mishnah está falando. E o Maggid Mishnah vem depois do Uran, tá bom? Então, a gente sabe que a gente tem um nível superior ao outro. Legal? Primeira prova. Agora, vamos falar um pouquinho do que acontece quando um homem judeu tem uma relação com uma mulher não judia. Gente, desculpa, é que a gente está gravando tarde da noite e meu filho de 5 meses está aqui, está sendo telespectador também com vocês. Então, tá interagindo. Pode ser que tenha alguns cortes no vídeo. Mas, enfim, mesmo para a pessoa que fala que o Isur é de Rabanan, é proibido a gente desprezar o Isur de Rabanan. Está escrito em Maseret Brachot, inclusive, que a pessoa que, se não me engano, o Daf Zayin Amud Beit, na página 7b, a pessoa que transgride uma proibição rabínica é como se ela estivesse pulando uma cerca e vem a cobra e morde ela. Ou seja, o que é a cobra morder a pessoa? Mitat Beidei Shamayim. O que é Mitat Beidei Shamayim? Morte pelos céus. O que é morte pelos céus? Morte pelos céus é quando você está andando na rua e de repente cai um ar-condicionado na tua cabeça. É quando você está num barco e o barco começa a naufragar. É quando acontece alguma coisa que vai te causar a morte, sem que uma pessoa esteja vindo te legislando, tem um tribunal que está realmente condenando a sentença de morte. Tá bom? Enfim, e a sentença para isso é Karet Medivrei Sofrim. Como assim? Careta é desligamento da alma. Só que rabínica, por isso que eu falei, Medivrei Sofrim. Agora, o que é pior? É pior o caret deoraita, pela Torá, ou o caret pelo rabino? A gente pensa que o desligamento da alma pela Torá ele é pior. Só que, na verdade, o que a gente não leva em consideração, e isso quem traz não sou eu, é o Smag. Smag também é um explicador do Rambam. Ele fala o seguinte, sobre essa sugya, sobre esse assunto em questão. Ele diz, o caret deles, ou seja, dos rabinos, ele é muito mais grave do que o caret da Torá. Por quê? Porque os rabinos sabiam que, existindo, né, um desligamento da alma da Torá, e o desligamento da alma deles não sendo da Torá, existiria um ziluzur, um desprezo. E por isso eles fizeram várias cercas e acumularam várias maldições para a pessoa que descumprisse a proibição rabínica. Ou seja, desligamento da alma rabínico, que é uma coisa extremamente rara, mas foi necessário porque senão eles não iam levar a sério, as pessoas não levam a sério, como que está infelizmente acontecendo, ele é mais sério do que o desligamento da alma pela Torá. Porque ele existe, ele tem a mesma força, porque Hashem aceita, e Hashem realmente cumpre exatamente como os rabinos estão falando. Torá Loba Shamayim, como está escrito em Maseret Bava Metzia, na página 59a. A Torá não está nos céus, a Torá está aqui na terra. Então a gente legisla, Hashem aceita. E, como consequência, vamos tentar entender qual é o que é pior. Número 1, o caret, o desligamento da alma da Torá, ele serve somente para a pessoa. Já o desligamento da alma rabínico, ele é para a pessoa e toda a sua descendência. Filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Todo mundo tem esse desligamento da alma, a menos que a pessoa faça teshuvá. Que o objetivo da nossa aula aqui não é repreender o pessoal e jogar o pessoal na lama. Não, é fazer o pessoal voltar em teshuvá. Gente, acorda. Acorda que isso é muito grave. Tem gente que está falando que... Eu estou trazendo opiniões aqui, Rishonim, que são rabinim gigantes de mais de 1.500 anos atrás, dizendo que isso é uma proibição da Torá. Ah, mas é proibição rabínica. Tá bom, tô acabando de mostrar que proibição rabínica é pior ainda do que proibição da Torá. Por favor, acordem, despertem. E só para situar fontes aqui, a gente começa falando sobre o Beit Hadash,
sobre Ibn Ezra no Siman Tetzain, no Siman 16, ele que fala sobre essa questão do Karet Medivre Sofrim, que é desligamento da alma, né, rabínico, e que condena tanto a pessoa quanto as próximas gerações. Legal? Continuando. Como transgressões a serem analisadas, a gente pode citar, por exemplo, Shmirat Einaim, que é cuidar dos olhos. O que significa isso? Primeiro, muita gente acha que Shmirat Einaim, essa cuidar dos olhos, tipo, Midat Hassidut, é uma devoção, é a mais, não é Allahá. Isso é mentira, isso é uma proibição da Torá, e a gente aprende isso de Parashat Shlach Lecha, mas está escrito Lotaturo Acharei Levavchem Ve'acharei Nechem, ou seja, você não deve se desviar através dos seus olhos, através do seu coração e através dos seus olhos. Daqui a gente vê o primeiro lugar. Tem ainda uma outra fonte que fala isso também está em Parashat Vayet Hanan, né, no Sefer Devarim, como a gente já trouxe anteriormente, que fala, e você deve cuidar da sua alma do mal. E você cuidar da sua alma também tem a ver com os olhos, que são a janela da alma. E do que se trata essa transgressão? Ela se trata da seguinte maneira, é uma proibição do homem judeu, casado ou solteiro, ou da mulher judia casada ou solteira, olhar para o sexo oposto com uma certa saliência, ou seja, observar as curvas, observar os músculos do cara, ou no caso da mulher, as curvas, de uma maneira sensual, ok? Ou seja, trago como uma história para elaborar aqui, a história de dois rabinos, está no livro Janelas da Alma, que é um livro sensacional, que fala o seguinte, era uma vez dois rabinos que foram num restaurante, e eles, tinha uma garçonete ali servindo, e um deles estava cuidando, não queria olhar e tudo, mas o outro rabino estava olhando para ela, falando com ela de maneira direita, e esse rabino ficou impressionado. Ele falou, como é que pode? Você não cuida dos seus olhos? Poxa, ficar olhando para uma mulher assim, desse jeito? E ele falou, Hazeshon, você está me julgando para o mal, porque a gente tem que ter derech, bons modos. Se vier uma pessoa falar com você, você tem que olhar na cara dela. Só que isso não significa que eu vou olhar para a sensualidade dela. Eu estou olhando para conversar, para dialogar. Isso é permitido. O problema é você entrar mais a fundo e começar a olhar para a sensualidade, tá bom? Não necessariamente a mulher tem que estar fisicamente do lado do homem, ok? Pode muito bem ser através da internet, através de uma foto, ou de um filme, ou alguma coisa do tipo. Se o homem começa a olhar isso, ele está automaticamente transgredindo essa mitzvah, esse mandamento. Outra proibição, bastante conhecida, é o famoso Zera Levatalá, ou sêmen em vão. Isso, trazendo bem resumidamente, olha, gente, é uma das piores coisas. O Siman Haf Gimel, 23, do Shulchan Aruch em Ibn Ezra, o Maran Arav Yosef Karo, ele traz que é a pior das averot, pior das transgressões, como se fosse uma coisa pior do que o próprio assassinato ou idolatria, para vocês terem uma noção. E em Maseret Eruvin, na página 19a, fala que a pessoa vai para o Gehinam e ela não sobe. Ela fica presa lá dentro. Por quê? Porque o que tira a pessoa do Gehinam é Avram Avinu, e Avram Avinu, ele olha o Brit Milá da pessoa, ou seja, a circuncisão do homem judeu. Só que, mas eu já fiz a circuncisão. Você fez a circuncisão física, material. Quando um homem comete Issurim, na transgressão de sêmen em vão, ele cria uma orlá, uma casca espiritual, ali exatamente nesse lugar, no lugar onde fica um órgão sexual, como se ele tivesse colocado de volta aquilo que ele arrancou com 8 dias. E ele, quando chega lá embaixo, Avram Avinu olha e não reconhece ele como judeu, levando ele para o Gehinnom. Lembrando que a proibição de sêmen em vão também é uma proibição da Torá. A gente aprende isso dos filhos de Eudá, Er e Onan, que os dois morreram, Hashem tirou eles exatamente do mundo porque eles estavam fazendo proibição de sêmen em vão. Então a gente também aprende que isso também corta os dias de vida da pessoa, que é também chamado de caret, só que é o famoso caret de shane, caret de yom, ou seja, desligamento da alma por dias ou por anos. Legal? Inclusive uma seguidora perguntou pra gente em relação à camisinha, se é proibido, se é permitido pela Torá. E a resposta é que é proibido pela Torá, pela proibição de sêmen em vão. Afinal de contas, o sêmen ele é parado, né? No preservativo, ele não encontra o seu lugar, depois é jogado fora. Então, como é que deveria ser feito? Primeiro, tem que se casar, tá? Gente, básico. Primeira coisa, tem que se casar. Como é que se casa pelo judaísmo? Né? O homem judeu se casar com mulher judia.
Se casar significa debaixo da rupá, significa dando, né, o kesef, estar, o biá. O que significa isso? Masechet Kiddush na página 2a. Significa kesef, que é dinheiro, é o anel, o famoso anel. Estar, que é o documento, é a ketubá. E biá, aí sim, a relação matrimonial. Isso acontece depois do casamento. Tem um testemunho, tudo que leva a pessoa até o quarto, fecha, e aí sim é considerado ihud, que são os dois juntos, e ali já é considerado como se ele já estivesse fazendo, porque é um ato sexual. Em relação a... Tudo bem, então o cara não é casado com a mulher, e ele falou, não, então eu quero ter relação com ela, e já tá errando e tudo, mas eu estou tendo relação com ela normal, sem camisinha. Tem problema? Tem problema. Ah, tem problema qual? Nidá. O que é nidá? Nidá é menstruação. A mulher menstrua e ela fica impura. Ela precisa esperar 7 dias, depois ela parar de menstruar. E após isso, ela ir na mikve, ela vai numa piscininha, na qual ela imerge ali e ela se purifica. Ah, mas a gente está falando aqui da proibição do cara que tem relação com uma não judia, e a gente sabe que não judia não tem nidá. Saibam que isso é uma discussão também na Halahá. Ok? A gente aprende isso de Masechet Avodah Zarah na página 77b, no qual uma opinião diz claramente que sim, nidá existe entre mulheres não judias. Então, essa lógica, né, desse pessoal morre aí. Bom, e agora vamos para as provas. As provas, obviamente, quando a gente está falando de um Isur Derabanan, uma proibição rabínica nesse caso, de novo, da terceira categoria. Então, a gente pega aqui, ó, Masechet Eruv, na página 19a, está escrito que toda pessoa que tem relação com uma não judia, estou falando, né, o judeu, um homem judeu que tem uma relação com uma mulher não judia, ele não sobe do Gehinnom, ou seja, ele entra no Gehinnom, ele fica lá no purgatório. Masechet Avodah Zarah, na página 77b, Hachamim Gazru, os nossos sábios decretaram proibido ter relação com uma não judia. Masechet Avodah Zarah, na página 36a, a pessoa que tem relação com uma mulher não judia, ele tem o din de Malkut, né, como a gente falou, que são as chibatadas. E inclusive ele fala que é uma tosefet leklalot, ou seja, é um acréscimo ainda para as maldições de careta que a gente estava falando, né, de desligamento da alma. Masechet Avodah Zarah, na página 5a, também está escrito, a pessoa que tem relação com uma mulher não judia, a alma dela se liga a ele como um cachorro. E sobre isso a gente vai se aprofundar, porque essa linguagem da Guemará, ela é muito mais profunda do que parece. E qual seria o castigo para isso? Né? Vamos lá. Na Masechet Avodah Zarah 5a, a alma está colada como se fosse um cachorro. Isso é literal? Isso é fantasioso? É uma linguagem poética? Saibam que está escrito no livro Shivrei Ari do Arizal, é um livro que conta os louvores do Arizal, na introdução do Shar Ma'amarei Razal, fala o seguinte, que certa vez veio um homem pro Arizal e falou, Rav, minha vida está horrível, eu só perco tudo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho sucesso com nada e tal. E o Arizal começa a falar, você quer saber quais são as suas averotas, suas transgressões? E começa a citar, olha, você tem problema com Shabbat, você tem problema com Kashrut, você tem uma mulher não judia que você está tendo relação, né, sexual. E aí ele fala, ah, eu concordo sobre tudo, tudo eu concordo, menos a mulher. Eu não tô tendo uma relação com uma mulher. Ele falou, sou empregada. Ele falou, não, mas eu não tô tendo. Que isso? Eu sou um homem íntegro, né? Eu tenho uma esposa, como é que eu não vou trair e tal? Ele falou, tá bom. O Arizal, uma das coisas que ele sabia fazer era tirar as almas que estavam coladas nas pessoas, né? Os famosos debukim, e ele mostrava essa alma para a pessoa. E de repente ele pegou a mão desse homem e ele puxou a alma da empregada. E a alma, ela estava exatamente com o formato da empregada. Ele veio, ele ficou assustado, ele falou, Creuza, o que você está fazendo aqui? E aí ele falou, não, ele saiu correndo. O Arizal falou, não, você vai voltar, você só vai consertar, você só vai conseguir se livrar dela se você fizer o tikkun, fizer um conserto, que é tikkun shovavim, que a gente pode falar sobre isso em outra hora. E ele devolveu a alma para o homem, recebeu, ele falou, chorando, pelo amor de Deus, tá bom, volta em tchuvá e tal. Ele falou, tchuvá não é suficiente, você vai ter que fazer tikkun, você vai ter que fazer um conserto para isso. Então daqui a gente vê que realmente a alma fica colada como se fosse um cachorro. O Arizal, ele vai um pouquinho mais a fundo em outra área, na verdade não o Arizal, né, o aluno dele, o Rav Chaim Vital, no Shareir HaKodesh,
desculpa, no Tikkun Haf, no Tikkun 20, que ele fala o que significa a alma estar relacionada com o cachorro. Ele fala não somente que a alma da mulher não judia fica, né, no corpo do judeu, olha que pesado, como esse cara, quando falecer, ele vai reencarnar num cachorro. Por isso que ela está relacionada como um cachorro. Não é que é como se fosse um cachorro, porque a mulher não é um animal, lembrando muito bem, e sim que ele se comporta que nem um animal, que nem um cachorro, né? Que o cachorro é mais tarado, e ele voltará na próxima vida como um cachorro. Não necessariamente um cachorro de madame, tá? Pode ser um cachorro vira-lata, pode ser um cachorro de 3 pernas, pode ser um cachorro sem um olho, pode ser um cachorro preto, um cachorro branco, não importa. Ele volta como um cachorro e isso é realmente um sofrimento muito grande para a alma, porque todo aquele respeito de ser um ser humano e tudo já era. E detalhe, ele vai saber. A pessoa, ela sabe quem ela foi na vida dela anterior, quando ela reencarna ou num mineral, ou num vegetal, ou num animal. Esse é o Arizal no Shareiro HaKodesh. O interessante é dizer que no Minhat Yehudá, do Rav Yehuda Ptaya, sobre ele pega, né, também carona no Shareiro HaKodesh, agora no Tikkun 11, para dizer o seguinte: a pessoa que tem relação com uma não judia, ele reencarna 7 vezes na neve. 7 vezes na neve? Como assim? Significa que ele vai reencarnar, seja lá no Monte Everest, onde ele tiver feito uma proibição, né? Ele vai ter uma relação com esse local. Ah, mas eu nunca fui para um lugar de neve. Não se preocupa, vai então para a geladeira, vai para o freezer, tá bom para você? E a pessoa vai ficar ali congelada, ela vai sentir que está congelada, ela está nua, presa no gelo, até que o gelo se descongele. Ai, graças a Deus, descongelou. Tá, faltam mais 6. Volta, a alma volta e fica ali presa mais uma vida ali até se descongelar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 vezes. E também tem um outro, eu trouxe uma outra prova aqui, Shar Agil Gulim, Portão das Reencarnações, na introdução 22, na página 23a. Fala que a pessoa que tem relação com uma não judia reencarna como uma não judia. Aí você me pergunta, pô, peraí, reencarna na neve, reencarna como cachorro, reencarna como uma não judia, e eu ainda me atrevo a dizer, baseando-se no Likutei do Arizal sobre Maseret Beitzah, na página 25b, que também ele reencarna num vegetal, que é o Tzalaf. Tzalaf, para quem não sabe, é Alcaparra, e isso fala porque a Alcaparra, o Tzalaf, ele é o mais azut panim, né? Ele é mais atrevido das árvores, porque ela dá o tempo inteiro fruto. O famoso dá mais do que chuchu na serra é o alcaparra. Então, assim como ele também gosta de fazer, né, muitas beilot, ou seja, muitas relações, né, porque tem relação com mulher não judia, tem relação aqui, ali e tal, então ele também reencarna nesse vegetal. Ok? O Arizal traz isso como um acréscimo. Poxa, mas peraí, mineral, vegetal, animal, como assim? Resposta, ele reencarna em todos. Ele primeiro, né, o homem falece, ele vai para a neve, fica lá, as 7 gerações da neve. Quebrou essa caixa espiritual que ele adquiriu na neve, ele vai avançar para o vegetal. Fica ali um tempo no vegetal, até que um animal o consuma, né? Que é, no caso, né, o alcaparra. Vem um cachorro, consome, ele entra no cachorro. Depois do cachorro, dele ficar uns bons anos ali latindo, rugindo, fazendo lá o que o cachorro faz, aí ele vai subir de nível para uma mulher não judia. E aí ele vai sofrer tudo aquilo que ele fez com as mulheres não judias. Ou seja, vai vir um homem judeu, e nessa reencarnação vale ressaltar que a reencarnação do ser humano é a única reencarnação em que a pessoa não lembra sobre as vidas passadas. Exatamente para ela poder sofrer esse conserto dela ser enganada, assim como ela enganou as outras mulheres. Então não pense, né, o homem religioso que está vendo isso e que infelizmente está caindo nessas transgressões, não pense que você vai se livrar. Porque isso vai acontecer. Não sou eu quem falo, é o próprio Arizal em algumas fontes que eu trouxe. E nessa vida, o Ramak ainda traz uma cereja do bolo e fala que nessa vida o homem vai começar a perder todas as riquezas e todas as posses dele. Por quê? Porque a abundância, a chefa, continua descendo. Só que como ele está tendo relação com a mulher não judia, toda essa abundância, essa riqueza, essas posses, vão começar a ir para a mulher, ao invés de ir para o homem. Ou seja, ele ainda vai empobrecer, vai ficar miserável, e isso não uma clalá, não é uma maldição do Ramak.
do Rav Moshe Cordovero, e sim uma consequência. Ramak sobre Zoro para Shat Vaishlar. Agora, tudo isso, essa pessoa não fez chuvá e a pessoa não fez esse tikkun. Não adianta só fazer de chuvá. É necessário fazer o tikkun HaShovavim. O tikkun HaShovavim, para isso, ele se baseia em fazer um dia de jejum. Você vai pegar uma quantia de dinheiro que está escrito no Sharer HaKodesh, relacionada à quantidade de jejuns. Você tem que fazer um cálculo para mais ou menos o valor de uma seudá. Vamos dizer assim, um pãozinho, tá? 2 shekel e meio, será o quê? 3 reais, não sei contar o pãozinho aí no Brasil. Mas é o valor de um pãozinho, que é considerado uma seudá, uma refeição. Você vai multiplicar pela quantidade de jejuns que você tem que fazer para fazer esse concerto. E você vai fazer um dia de jejum. Agora, vai fazer sozinho? Não. Você tem que fazer com um Rav, que vai fazer isso com um minyan, com um conjunto de 10 outros judeus religiosos, num dia específico. Por exemplo, o Rav Shakir do Boadana, ele faz isso na época de Shovavim. O que é Shovavim? É desde Parashat Shemot até Parashat Mishpatim. Tanto que Shovavim era Shetevot, sigla dessas Parashiot, que é do livro de Êxodos. Quando a gente começa a ler o livro de Êxodos, que é Shemot, Vaerá, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Tá bom? São essas 6 semanas. E para finalizar, eu não posso deixar de falar sobre Hilul Hashem, o que está escrito em Maseret Yomá, na página 86a, que é a pior das transgressões, porque você suja, você está manchando o nome de Am Israel a partir do momento que você faz isso com uma mulher que ela está só querendo se aproximar de Hashem. Isso não é justo com ela. Isso não é uma coisa legal. Ah, mas eu gosto dela e tudo, então faz pela maneira certa. Você quer realmente ajudar uma pessoa, quer realmente ajudar uma Bat Noach, que quer uma pessoa que quer se converter, por exemplo, coloca ela num centro realmente que vai ajudar em conversão. Coloca ela em lugares que vão ajudar ela a estudar a Torá. Não pense que você está ajudando ela, você na verdade está se prejudicando, você está prejudicando ela, e ela vai sair com uma péssima impressão sobre o judaísmo. E isso causa uma destruição dentro do nosso povo sem precedentes. Então eu peço, por favor, coloca a mão na consciência, com todo o amor do mundo. E vamos lá, gente, faz chuva.